Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar do planejamento Box Banking, que é um planejamento para metodologia de superfície de resposta, tá certo? Então eu vou falar um pouquinho desse planejamento aqui, explanar um pouquinho da teoria acerca dele e logo depois nós já vamos fazer nesse mesmo vídeo uma implementação na linguagem R. Então o planejamento Box Banking é um planejamento bem competitivo se comparado às melhores opções para metodologia de superfície de resposta, então eu vou fazer um comparativo dele com o planejamento composto central, tá? Conforme o nome, ele foi proposto por Box Banking na década de 60, no segundo momento aí da metodologia de superfície de resposta, digamos assim, que começou na década de 50. Então, Box, que é o precursor da metodologia, no primeiro artigo, lá em 1951, propôs o planejamento CCD e logo depois ele foi implementando novas ideias e possibilidades que talvez desde o início já estavam em sua mente aí, né? Vai entender o que um pesquisador tão genial quanto Box tinha em mente aí no decorrer da história e do desenvolvimento da metodologia de superfície de resposta, tá certo? Aqui está o desenho do planejamento. Eu vou mostrar para vocês que esse planejamento é um planejamento econômico, ele é eficiente em termos de propriedade também, é um planejamento rotacionável para K igual a 4 e K igual a 7, e para K, diferente desses dois números de fatores que eu falei, 4 e 7, ele não perde muito em termos de rotacionalidade não, ele é quase rotacionável, então ele tem boas propriedades de forma geral, tá certo? O número de experimentos é baixo também, então aqui nessa ilustração, se eu coloco assim, ó, x1, nível menos 1 e mais 1, vou colocar o 0 aqui também, colocar o x2 aqui no eixo vertical, menos 1, mais 1, 0 intermediário, e x3 aqui, menos 1, 0 e mais 1. Vamos tentar entender aqui. Eu vou pegar um plano aqui, ó, que tem os fatores x1 e x2 variando e x3 no ponto central. Só para a gente começar a entender esse planejamento. Que eu vou destacar esses 4 experimentos aqui onde eu estou colocando esse quadrado. Nesse plano aqui, o que a gente observa é o seguinte. Eu vou até mudar a cor dos pontos aqui nesse plano, só para ficar mais fácil da gente enxergar. Nesses 4 experimentos aqui, o que acontece é que nós estamos variando os fatores x1 e x2 nos níveis menos 1 e mais 1, ou seja, fazendo as 4 combinações possíveis, portanto, como se fosse um fatorial 2, 2, tá? Considerando k igual a 2, x1 e x2, com x3 fixo no ponto central. Então, isso vai acontecer em todo planejamento. Se eu pegar esses outros 4 aqui, ó, experimentos, no meio das arestas verticais, eu vou ter x1 e x3 variando com x2 no ponto central. Já se eu pego esses 4 experimentos aqui no meio dessas arestas que estão na horizontal, eu tenho x2 e x3 variando com x1 no ponto central. Tranquilo? Então sempre eu vou ter fatorial 2, 2 com o fator remanescente ou os fatores remanescentes, se eu tiver k igual a 4 ou maior, número de fatores, nos níveis centrais. Tranquilo? Então vamos entender aqui melhor como montar esse planejamento, tá pessoal? Então aqui eu tenho uma ilustração do planejamento com cores, digamos assim. Fiz alguns planos aqui também para a gente entender melhor, né? Ou seja, uma ilustração, digamos assim, mais detalhada. E aqui onde eu vou montar o planejamento, eu coloquei, dividi aqui em cores para fazer uma correspondência aqui, vocês entenderem melhor. Então é o seguinte, esses primeiros 4 experimentos eu meio que tinha explicado para vocês anteriormente ali. Aqui seria um fatorial 2, 2, variando os fatores x1 e x2, tá? Que estão aqui nos eixos horizontal e vertical respectivamente, com x3 sempre no nível intermediário. Pode ver que esses 4 experimentos aqui enlaranjados estão no plano onde x3 tem nível 0. Então vamos entender aqui, ó. Eu vou fazer um fatorial 2, 2 para x1 e para x2 aqui, ó. Menos, mais, menos, mais, menos, menos, mais. E x3 no nível central. Agora, quando eu passo para esse plano azul aqui, o que acontece? Eu estou variando agora x1 e x3. x3 é esse nível inclinado aqui, tá? E x2 está no nível central. Então, nesse plano azul, x2 sempre está no nível 0, beleza? Então, vai ficar assim, ó. Menos, mais, menos, mais, menos, menos, mais, beleza? x2 no nível central. E por fim aqui para esse plano em verde aqui, nós podemos ver que eu estou variando nesse caso aqui os fatores x2 e o fator x3 e x1 no nível central. Então esse é o plano que eu tenho fator x1 no centro, tá? Então vai ficar dessa forma, menos, mais, menos, mais, menos, menos, mais, e aqui no nível central.
E aqui no meio, para finalizar, eu tenho alguns pontos centrais, replicações nos pontos centrais. Então, 0, 0, 0, algumas vezes. Aqui, por exemplo, eu coloquei 3 experimentos nos pontos centrais, tá? Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui, ó, eu quero ser bem claro aqui na explicação para não ficar dúvidas, mas aqui é um fatorial 2 para x1 e x2 com x3 no ponto central. Aqui seria um fatorial 2 para x1 e x3 com x2 igual a 0. E por fim, aqui seria um fatorial 2 para x2 e x3 com x1 no nível central. E aqui seriam pontos centrais. Então, olha só, isso aqui tem que tomar muito cuidado, é diferente de um planejamento fatorial com pontos centrais, porque se isso aqui fosse um fatorial com pontos centrais, por exemplo, eu não teria combinação dos pontos fatoriais com níveis intermediários, não. O fatorial com pontos centrais eu tenho os pontos fatoriais, então aqui deveria estar também nos pontos extremos e depois eu tenho a adição de pontos centrais. Então, como no fatorial com pontos centrais eu não tenho combinação dos níveis extremos com centrais, não tem como estimar o modelo quadrático, tá? Então, para ter a possibilidade de estimar um modelo quadrático, não basta adicionar pontos centrais, eu tenho que ter combinação dos 3 níveis, tranquilo? Por exemplo, esse experimento aqui, ó, eu tenho x1 num nível, x2 num nível e x3 num nível diferente, tá? E todo o planejamento me possibilita estimar aí termos de primeira ordem, de segunda ordem, puros e mistos, e me dá graus de liberdade também para estimar o erro experimental. Então, basicamente, é assim que monta o planejamento. Se eu tivesse x4 aqui, eu continuaria sempre na questão do fatorial 2. Aí, nesses primeiros 4 aqui, o x4 também estaria no nível 0. Eu não vou detalhar planejamento para k igual a 4, porque o exemplo que eu vou fazer com vocês no R tem k igual a 4 fatores, beleza? Então, vamos continuar aqui, ó, entender um pouco mais o planejamento. Eu quero mostrar para vocês que o planejamento BBD, ele não é um planejamento cúbico. Assim como o CCD, o planejamento composto central, ele é um planejamento esférico. Tudo bem que o CCD tem aquela questão, né, de rotacionável, mas eu estou querendo dizer esférico no sentido da distância dos pontos ao ponto central. Aqui, se eu pegar, por exemplo, eu coloquei o ponto central em verde aqui, para qualquer ponto que eu considerar aqui no planejamento, a distância entre qualquer ponto e o ponto central é idêntica, e essa distância é simples de calcular. Vamos tentar entender aqui, ó, quanto que ficaria essa distância. Aqui é o fator x1 nos níveis menos 1, 0 e mais 1, tá? Então, o tamanho dessa aresta aqui, ó, é igual a 2 unidades codificadas. Então, do centro até uma extremidade, até um vértice, eu tenho uma unidade. Então, aqui é 1, tá? Então, do centro para cima também vai ser uma unidade, tranquilo? E lógico, né? Aqui eu estou num triângulo retângulo. Então, esse raio aqui, eu vou chamar de R, tá aqui, ó. Esse raio aqui, se eu fizer um Pitágoras, dá a raiz de 2. Tranquilo? Isso vai permanecer, pessoal, para k igual a 3 fatores, k igual a 4 fatores. Na maioria dos casos eu vou ter r igual a raiz de 2 no planejamento box banking, tranquilo? E como que ficaria o número de experimentos no planejamento box banking? O número de experimentos vai ser o seguinte, ó, 2 elevado a 2, né, eu sempre tenho combinações de fatorial 2 com os pontos centrais, vezes k combinação 2 porque eu vou ter todas as combinações 2 dos fatores, fazendo fatorial 2 com os fatores remanescentes no ponto central, mais o número de pontos centrais que eu adiciono. K combinação 2 se você fizer, vai dar k vezes k menos 1 sobre 2, tranquilo? Portanto, o número total de experimentos é 2 vezes k menos 1 mais NC. Então é um planejamento que eu vou mostrar para vocês que é bem econômico. Se você ainda não está convencido que esse planejamento é um planejamento esférico, o que você deve pensar é o seguinte, ó, eu não tenho pontos nos vértices. Ah, mas o CCD tem pontos nos vértices e é esférico quando você considera ele rotacionável. Ele é esférico porque ele tem níveis extremos, tá? Então ele tem a distância, o raio do planejamento está para fora. Então nesse sentido você tem um raio maior
maior que o raio do BBD lá no CCD. Se todos os pontos estão à mesma distância aqui do ponto central, eu tenho uma esfera com esse raio que passa por todos os pontos do planejamento. Então ele não tem nenhum ponto aqui nos vértices e nem no meio das faces. Todos os pontos estão no meio das arestas aqui do cubo. Esse planejamento ele só pode ser utilizado, portanto, para K igual a 3 ou maior. É uma restrição dele aí. K tem que ser maior ou igual a 3, o número de fatores. Então, se você compara ele com o CCD, por exemplo, o CCD ele pode ser utilizado para K igual a 2 fatores. O Box Banking não tem essa opção, não tem opção para K igual a 2 fatores. Então, vamos ver aqui uma comparação rápida entre o CCD e o planejamento Box Banking. É em relação ao número de experimentos, tá? N. Então, olha só, para K igual a 2 não tem como fazer o BBD. Então, o CCD aqui está errado, deixa eu corrigir, notei agora. CCD aqui nesse caso tem 8 experimentos mais o número de pontos centrais, tá? Já para K igual a 3, olha só, o Box Banking demanda um número menor de experimentos, enquanto o CCD demanda 14 experimentos, o BBD demanda 12, mais os pontos centrais em ambos os casos, tá? Já para K igual a 4, ambos empatam em número de experimentos. Para K igual a 5, o CCD ele já fica mais viável, não faria o BBD nunca aqui nesse caso. Por quê? Porque o CCD aqui eu posso utilizar meia fração na parte fatorial, né? Eu coloquei esse asterisco aqui e aí ele fica mais econômico, tranquilo? Aqui também é meia fração, só que aqui é 2 elevado a 6 menos 1. Então aqui também o CCD fica mais econômico um pouco que o BBD. Já para K igual a 7, o BBD fica mais econômico. Mas aqui já são situações, né, pessoal, que nem sempre a gente vai encontrar em superfície de resposta, porque superfície de resposta geralmente a gente já fez uma varredura e eliminou aqueles fatores menos significativos para fazer um modelo de segunda ordem considerando aqueles fatores mais influentes. Então geralmente recomenda-se fazer superfície de resposta para um número menor de fatores, tá? Mas enfim, tem essas possibilidades aí, tá ok? O que eu diria aí que é uma desvantagem do BBD? Por exemplo, se você for fazer análise rígida, que é a otimização não linear restrita, você vai fazer isso daqui, ó, minimizar a superfície de resposta, né? Que de forma matricial, para otimização nós podemos colocar dessa forma: beta 0 mais x transposta b mais x transposta b maiúsculo x, sujeito a x transposta x menor ou igual, a gente diria aqui no caso do CCD, a alfa ao quadrado, né? Que é o raio do planejamento. No BBD, esse raio é igual a raiz de 2, tá? Enquanto no CCD, alfa é igual a raiz quarta de 2 elevado a k. Então, no CCD, o raio aumenta com K, com o número de fatores. No BBD, não. Poxa, professor, mas isso não está claro, porque você mostrou lá a ilustração para K igual a 3. Mas se eu pegar os primeiros experimentos para K igual a 4, vai ficar assim, ó, quer ver? X1, X2, X3, X4. Vou ter menos, mais. Não vou continuar aqui, porque senão vai ficar fora da área aqui do vídeo, tá? Menos, menos, e aqui ficaria 0, 0. Depois eu teria menos, mais aqui, e mais para x2, e aqui continuaria 0, 0. Então, para essas duas linhas aqui, qualquer uma que eu pegar aqui, ó, eu posso dizer que o raio ao quadrado é igual a soma de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais x4 ao quadrado. Então, o raio vai dar, se você resolver aqui, sempre com x1 e x2 variando menos 1 e mais 1 nos 4 primeiros experimentos, com x3 e x4 em 0, tranquilo? Então, o raio vai dar raiz de 2. Então eu aumentei o número de fatores, mas o raio continua fixo nesse valor. Então o problema, na hora que eu vou trabalhar a análise rígida aqui no caso do BBD, é que o alfa ele é baixo, então sua região experimental ela é mais restrita, digamos assim. Por que isso? Eu não poderia fazer um procedimento nos quais eu vou manter aqui, ó, os fatores na otimização entre menos 1 e mais 1? Isso aqui, esse tipo de restrição, que seria uma restrição aqui de limite inferior e superior, bounds, lower bound, upper bound, geralmente eu não vou usar, não vou recomendar o uso no BBD, tá? Porque ele é um planejamento esférico. Isso está no artigo do Box e do Bank. Mas, sinceramente, há autores que fazem dessa forma e acabam violando essa premissa, porque o problema é o seguinte: se eu faço dessa forma, por exemplo, se eu otimizo e aí eu obtenho o ótimo lá para x1, x2
x2 e x3 igual a 1, eu vou estar lá no vértice mais extremo do nosso planejamento, lá no cubo, e eu não fiz experimento naquele vértice. Ah, mas a superfície de resposta é para isso, para você encontrar um valor ótimo que está fora dos pontos experimentais. Sim, mas esse ponto ele está a uma distância maior que os outros. Então, quanto você vai caminhando para fora da região experimental, seu modelo vai perdendo capacidade de previsão. Então, o grande problema de utilizar o box banking fora da região experimental é esse. Por isso que nós não recomendamos, tá certo? Então, é isso da parte teórica. Vamos agora para a parte de implementação no R. Então, pessoal, passando aqui para a implementação no R, eu peguei um exemplo aqui de superfície de resposta utilizando o planejamento BBD de um processo diferente. Eu não conhecia esse processo, mas é um processo de sinterização de inibição seletiva de peça de polietileno de alta densidade. Beleza? Tá aqui os 4 parâmetros. Esse artigo, depois se vocês quiserem pegar esse artigo nesse link aqui, ele tá aberto, acesso aberto, beleza? Então dá para qualquer pessoa acessar o PDF, mesmo quem não tá na universidade, não tem acesso via CAPES, tranquilo? Então é um artigo aí que dá para vocês pegarem e verem os dados. Tem 4 parâmetros: espessura da camada, energia do aquecedor, velocidade de avanço do aquecedor e velocidade de avanço da impressora. E ele tem análise de 4 respostas. É até um artigo que eu vou avaliar no futuro quando eu estiver ensinando para vocês aí multivariado ou multiobjetivo. E eu peguei uma das respostas, eu peguei aqui o encolhimento das peças no sentido da largura, tá? Tem outras 3 respostas que podem ser analisadas também. Então é o seguinte, eu já deixei tudo implementado aqui nesse vídeo só para não ficar longo, beleza? Então estou utilizando aqui o pacote RSM, carreguei o pacote, e aí para criar o planejamento, que eu chamei aqui de design, nesse caso como é um BBD, Box Banking Design, tá? Eu vou fazer aqui o planejamento utilizando o comando desse nome mesmo, BBD. Então os argumentos são os seguintes: K que seria um modelo, mas eu poderia entrar aqui também com K igual a 4, número de fatores, tá? Mas eu preferi manter aqui da forma que a gente tem feito no CCD. Block igual a false. Aqui para K igual a 3, eu não preciso colocar esse argumento, tá? Porque para K igual a 3 não tem como blocar o BBD não, mas para K igual a 4 tem como blocar. E aqui se eu não colocar block igual a false, ele vai blocar pra gente. Então é importante eu colocar nesse caso block igual a false para ele colocar pontos centrais só no final do planejamento, tá? N0 nesse caso aqui seria o número de pontos centrais. Nesse exemplo o autor colocou 5 pontos centrais, tá? E randomize igual a false para ele não aleatorizar os ensaios, tá? Aqui seria a codificação dos fatores, tá? Então eu chamei de x1, x2, x3, x4 codificados, e decodificado eu chamei de AC, que é a altura ou espessura da camada, EA, energia do aquecedor, VFA, velocidade de avanço do aquecedor, e VFP, velocidade de avanço da impressora. Então é isso, planejamento. Vamos ver ele. Se eu quiser ver ele aqui no data frame, ó, eu vejo ele codificado. Então é o esquema que eu falei para vocês do BBD, ó, menos mais, menos mais, menos menos mais mais para x1 e x2 no fatorial 2, 2, com x3 e x4 nos pontos centrais. Então isso aqui não é um fatorial 2, 2, tá, pessoal? Mas é a forma que eu monto aqui, ó. Eu tenho um fatorial 2, 2 para 2 fatores e os outros 2 nos pontos centrais. Aí depois eu faço os outros 2 no fatorial com os remanescentes nos centrais. E faço todas as combinações 2 a 2, né? Variando os níveis extremos com os outros 2 nos pontos centrais, até chegar no final onde eu adiciono alguns pontos centrais, tá? E aqui embaixo eu posso ver no console o planejamento decodificado, beleza? Então é isso. Depois eu vou adicionar a resposta. Eu chamei aqui de width, mas é o desvio, tá? O desvio na largura. E vou adicionar a resposta ao planejamento. E aqui eu vou fazer a análise. Olha só, da mesma sintaxe, como eu estou utilizando o comando RSM, não importa o planejamento, eu vou utilizar a mesma sintaxe para analisar um modelo de segunda ordem, da mesma forma que eu fiz nos casos que eu utilizei o comando CCD, tá? Então vamos rodar essa linha. E aqui um summary, a gente vai ver que a análise, lógico, tem a mesma estrutura da análise com o comando CCD, tá? Não importa, é uma análise de superfície de resposta independente do planejamento. Então aqui a gente vai ver, nesse caso eu tenho aqui efeitos lineares significativos para os 4 fatores, tá? Interações, vou considerar aqui 0,05, o que foi significativo aqui foram as interações x1, x3, x2, x4 e x3, x4. E termos quadráticos, somente x
2x3² não foi significativo, tá certo? Então, lógico, eu poderia tentar melhorar o ajuste desse modelo? Sim, poderia tentar reduzir esse modelo, tá? Mas eu não vou fazer isso porque aqui já ficou bom o ajuste, ficou acima de 90%, então eu vou considerar o modelo completo mesmo. E aqui eu tenho análise de variância reduzida, que ela vai resumir os efeitos de primeira ordem, os de segunda ordem mistos, que são interações, e os de segunda ordem puros, tá? Então faz só esses 3 testes, todos foram significativos, e divide o erro para eu testar falta de ajuste. Então aqui não houve significância do teste para falta de ajuste, tá? Depois eu vou ver aqui as condições de otimalidade. Então, ó, ponto estacionário, tá aqui ele codificado e ele nas unidades originais. Porém, o problema aqui é o seguinte, pessoal. Esse ponto estacionário aqui, ó, ele é condições necessárias de otimalidade, né? Condições suficientes é a análise da convexidade da superfície de resposta. Então, eu faço a diagonalização da matriz B, que é a matriz que tem os coeficientes quadráticos e de interação, e vejo nesse caso aqui que os meus autovalores são mistos. Eu tenho 2 autovalores positivos e 2 negativos. Então, a superfície de resposta ela não tem nem ponto de mínimo e nem de máximo. O formato dela é de cela. Então, o ponto de inflexão não minimiza e também não maximiza. Ele não serve para nada, portanto, em termos de otimização, tá certo? Então, vamos continuar. Depois que eu fiz a análise, eu vou ver aqui a pressuposição. Eu tive aqui um p-valor maior que alfa, então não há indício para rejeição de hipótese da normalidade dos resíduos, tá certo? A normalidade ela é uma pressuposição, mas por que eu faço ela depois da análise? Porque eu só tenho como extrair os resíduos depois que eu faço a análise. Mas se você for apresentar num trabalho acadêmico, o ideal é que você apresente o teste de normalidade e de homocedaticidade antes. Eu não fiz o de homocedaticidade, deixei para vocês aí, tá? Só por questões de tempo, mas eu já fiz aí no primeiro vídeo que eu fiz uma implementação no R para superfície de resposta, e nos diversos vídeos que eu fiz de fatorial eu também sempre fazia. Então olha só, vamos ver os gráficos de contorno aqui, ó. Eu agrupei aqui em um painel com 6 gráficos, todos os gráficos de contorno, tá? Então a gente vê aqui, né, nesses 2 gráficos aqui principalmente, que eu tenho a característica de cela, nesse aqui também, tá? Enfim, esse aqui é que tá mais característico aqui, de ponto de mínimo, né? Mas aqui são cortes da superfície de resposta, tá? Eu tenho 6 combinações 2A2 aqui, desses cortes, e aqui ele mostra onde ele tá fazendo o corte. Ele tá fazendo sempre o corte nos pontos centrais, para as variáveis que não estão sendo consideradas, tá? A gente pode complementar aqui com os gráficos de superfície ou de perspectiva, tá certo? Aqui a gente tem uma visualização tridimensional com as linhas de contorno embaixo, beleza? Facilita um pouco em alguns casos aí pra gente visualizar, mas os gráficos de contorno são interessantes, que aqui eu consigo ter uma visão melhor aqui. Por exemplo, se aqui fosse um ponto de mínimo, onde estariam os níveis, né, das variáveis que estão sendo plotadas aqui, tá certo? Mas lembrando que isso aqui são cortes, então a gente só sabe os pontos que vão otimizar nesse caso a partir da otimização. O ponto estacionário a gente já viu que não serve por causa da característica da superfície de resposta, que é de cela. Então nesse caso nós temos que fazer a otimização restrita. Então eu uso a função steepest, conforme o professor Lenf diz na documentação e no artigo que ele fez sobre o pacote, pode ser utilizado para otimização restrita também. Então eu vou caminhar do ponto central até no raio do planejamento, que nesse caso é raiz de 2, tá? Eu vou caminhando segundo o incremento que eu defino aqui, e ele vai caminhar com o planejamento na direção de máximo crescimento da função. Essa função pode ser utilizada também se eu tiver um planejamento de primeira ordem, para encontrar uma direção para buscar a região de curvatura, tá? Mas nesse caso aqui eu estou utilizando para otimização. Então eu chamei de ótimo aqui, ó, e pronto, rodei. E aqui nessa última linha, ó, eu tenho aqui os níveis codificados dos 4 fatores, os níveis decodificados, tá? Das variáveis aqui nas unidades originais, e aqui o mínimo da resposta. Eu quero minimizar nesse caso a resposta porque ele é o desvio aqui dimensional na direção da largura, tá? Das peças fabricadas. E aqui, ó, eu fiz uma coisa diferente do vídeo que eu fiz com vocês lá de superfície de resposta no CCD, quando eu fiz a análise rígida, otimização restrita. Aqui eu vou fazer cortes da superfície de resposta no ponto ótimo, tá? Então, ao invés de plotar no ponto central, nesse caso, eu vou plotar no ponto ótimo. Então, eu não vou ficar explicando não, depois se alguém tiver dúvida, coloca nos comentários aí que eu explico melhor, mas eu acho que autoexplicativo aqui seria a última linha, tá? A última linha da otimização, eu colocando aqui número de linhas do data frame ótimo, que foi o nome que eu dei aqui,
o DataFrame que recebeu o resultado da otimização, ele já vai indexar certinho aqui, tá? Os níveis ótimos pra gente. E depois eu vou plotar aqui também em painéis e a gente vai ver que a gente tem aí um ótimo restrito. Beleza? Então se a gente observar aqui, ó, caminhou do ponto central, foi crescendo aqui. O ótimo mesmo, o melhor seria aqui, só que aqui eu tô fora da região restrita. Então o que aconteceu foi isso. Não chegou nesse ponto porque se você pensar numa esfera de raio raiz de 2, esse ponto aqui tá para cima desse raio. Aparentemente é isso que aconteceu. E aqui nos outros cortes sempre foi aí para os extremos, tá? Do plano, digamos assim. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse vídeo aí foi um vídeo aí de superfície de resposta utilizando o Box Banking ou BBD, Box Banking Design. E nesse vídeo nós aproveitamos para rever todos os conceitos aí de superfície de resposta, incluindo também a otimização não linear restrita ou análise rígida. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.